Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Paulo Luciani aqui mais uma vez para o nosso projeto Viva Feliz de hoje. O nosso já costumeiro, né? Uma semana já fazendo todos os dias. E espero que até aqui já tenha ajudado algumas pessoas, que essas informações estejam, enfim, trazendo alguma inspiração, trazendo algo de positivo para a vida de vocês. Que de alguma forma eu esteja realmente contribuindo para a vida de vocês estar um pouquinho mais feliz a cada dia, trazendo alguma inspiração, uma ideia nova. Eu acho que isso é muito importante. E na live de hoje a gente vai falar no projeto Viva Feliz sobre algo que traz muitos problemas para as pessoas, né? Que é a perda, é o luto, é o fim do relacionamento, é um momento de ruptura de fase, né, da vida das pessoas que é bastante chocante, bastante impactante e costuma deixar traumas, costuma deixar problemas, sequelas bem graves. Algumas pessoas ficam realmente muito tempo, talvez uma vida inteira, com sequelas por causa disso. Então é um assunto que eu acho que é muito pertinente, muito importante da gente estar trazendo aqui para estar levando para vocês alguma informação, já que mais dia, menos dia, né, pessoal, algum momento da vida, cada um de nós vai passar por uma perda, por um luto, um relacionamento que vai terminar, algum ente querido que vai falecer, é um curso normal da vida e por isso mesmo é muito importante que cada um de nós tenha em mente uma maneira de pensar sobre isso, de abordar essa situação que nos deixe, enfim, mais conformados, né, mais tranquilos quanto a isso. Então, vamos começar a nossa live de hoje, o nosso projeto Viva Feliz, falando sobre esse tema. Então, tem alguém que você conhece que passou por alguma perda, terminou um relacionamento, passou por um luto e está tendo dificuldade de superar e está precisando de ouvir algo nesse sentido, está precisando de uma inspiração, de uma mudança de padrão de pensamentos? Corre, dá um alô para essa pessoa, manda uma mensagem, liga, chama ela, convida ela para vir participar da live. E se alguém tiver alguma dúvida aí também, pessoal, pode ir colocando aí nos comentários, se quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa, estamos aqui para interagir com vocês e poder estar passando todas as informações que melhorem a vida das pessoas que nos ouvem aqui nesse nosso projeto Viva Feliz de todos os dias às 8h08 da manhã, nas manhãs de domingo. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que tudo é realmente uma fase, ou seja, nada dura para sempre. Não existe nada nem ninguém que seja perpétuo aqui nesse nosso universo, pelo menos que nós conheçamos. Então tudo é apenas uma fase. Sempre que você tem alguma pessoa que ingressa na sua vida, que começa a fazer parte da sua vida, você já tem que ter isso em mente. Que seja ruim ou seja boa aquela interação, aquilo é passageiro, aquilo tem um prazo de validade, tem um momento em que aquilo vai findar. E o mais importante nesse momento é justamente trabalhar essa questão da autoestima, é estar bem com a própria autoestima também. A autoestima sempre é bem-vinda em tudo, né? E por que nessa questão principalmente? Porque, primeiro ponto, a gente precisa entender, a gente nasce e morre sozinho. Por mais que existam pessoas que a gente ama, pessoas que a gente queira bem, pessoas que a gente, enfim, tenha realmente amor, tenha algo de bom a compartilhar, a vivenciar ali naquelas experiências, naquelas interações, é ter a ideia de que vai ter um momento que aquilo vai findar e que isso é limitado, ou seja, a pessoa não tem como estar com você o tempo todo, todos os dias, a todo momento, né? E isso é muito complicado. O pessoal entrando aí, a Yara, a Damaris, olá pessoal, sejam bem-vindas, obrigado por estar participando aqui com a gente. Espero que a gente traga bastante informação interessante para vocês ouvirem e que sejam bem inspiradoras, né? Então, continuando a linha de raciocínio, é inevitável que em algum momento essa fase não se interrompa. É uma estação, né, pessoal? É como uma estação. A chuva, o sol, enfim, tudo é passageiro, tudo tem um momento de encerrar. E mesmo sabendo disso, obviamente a gente não vai se tornar insensível a ponto de deixar de sofrer com essas coisas, deixar de sofrer com a ruptura de uma relação que era muito boa. E é normal passar por um luto. Teve uma cliente que eu trabalhei que me chamou a atenção isso, já tem bastante tempo.
mas para a gente entender o quanto é importante realmente vivenciar o luto também, ter um pouco de sofrimento associado a essas situações também é bem-vindo, faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento e amadurecimento. O que ocorreu com essa cliente? Essa cliente, ela perdeu o pai e quando o pai dela faleceu, a família desabou ali no momento mesmo, né, do falecimento, processo de enterro, velório, essas coisas. E ela meio que assumiu uma postura diferente e começou a resolver as coisas. Foi comprar caixão, convidar as pessoas, organizar velório, organizar tudo. E ela não sentiu o luto, ela não sofreu o luto, ela não chorou. E ela passou ali consolando a família e fazendo tudo ali, enfim. E em momento algum ela se lembrou de que era o pai dela que estava falecendo ali, que ela estava também sentindo a dor. E ela meio que ignorou por completo os seus sentimentos, as suas emoções, a sua dor e foi fazer o que era necessário. E dá para compreender isso, né, em determinadas situações. Porém, o que acontece é que ao longo do tempo aquilo veio cobrar também um preço dela. Porque ela não viveu o luto no momento certo, aquela emoção, aquela dor, ela ficou ali acumulada, ela ficou ali reservada, e o que aconteceu é que depois de um certo período, aquela dor voltou para visitá-la. E aí já voltou num estado de depressão grave, ela se sentindo muito mal, e a gente precisou de fazer ali um trabalho, né, de psicoterapia com a hipnose, para ajudá-la a resolver aquele problema e deu tudo certo. Mas é interessante perceber isso, que muitas vezes aquela pessoa que parece ser mais forte, que parece que está encarando a situação, nem por isso quer dizer que de fato ela está superando aquilo. E quando é que é a superação? Bem, uma das pessoas mais próximas que eu perdi foi um primo, que eu perdi inclusive de uma maneira bastante trágica, até hoje não encontraram o corpo. E era um primo irmão, era uma pessoa com quem eu convivia muito, com quem a gente tinha muita afinidade mesmo, convivíamos bastante. E depois de um tempo da perda desse primo, eu sentindo muita falta dele, fizeram lá aquelas camisas, né, que as pessoas costumam fazer para homenagear, e eu vesti um dia aquela camisa com a foto dele. E aquele dia foi um dia horrível para mim, porque eu senti muito mal, me senti muito triste, para baixo. A todo momento eu lembrava da saudade, da perda dele. E aquilo estava me maltratando demasiadamente. E eu peguei e joguei a camisa fora, né? Algumas pessoas vão entender como desrespeito, mas enfim, não foi o que passou pela minha cabeça. Mas naquele momento eu tomei uma decisão. Eu pensei e decidi, de hoje em diante, as lembranças que eu vou ter do meu primo não serão mais as lembranças da perda dele, mas dos momentos bons, felizes, que eu tive o privilégio de compartilhar ao lado dele. E assim eu comecei a agir e me fez muito bem. E interessante que hoje, ao lembrar dele, a vontade que eu tenho é de sorrir, a sensação que eu tenho é de alegria. Porque é algo bem paradoxal isso, mas não sei se vocês já perceberam, a gente só sente muita falta de alguém porque o tempo convivido com aquela pessoa foi muito bom, porque o tempo convivido com aquela pessoa foi agradável e deixa saudade, é o que é bom, e isso é interessante, né? É como que é o preço que a gente paga por amar, é sentir saudade, né? A saudade é a multa por amar. E eu não sei vocês, mas para mim isso vale muito a pena, isso compensa. É muito pior você viver uma vida onde que você não vivencia emoções genuínas, emoções reais e agradáveis, por medo de depois sofrer, do que você passar uma vida que você não descobriu o que é amar, o maior sentimento, o mais nobre, o mais lindo, o mais gostoso de todos. Então isso é muito importante. E é preciso conciliar isso, entender que uma coisa leva a outra e tá tudo bem. Vai chegar o momento de perder, às vezes são perdas bem trágicas, como perder até um filho, perder a mãe, um pai, pessoas que a gente ama, o esposo, a esposa, a namorada. Enfim, são situações difíceis. Pouco tempo atrás eu recebi, por exemplo, uma informação de uma moça, acabou nem vindo tratar, mas que estava ali sofrendo muito porque estava noiva e o noivo morreu no acidente. Então essas perdas elas são muito difíceis de serem superadas e a gente precisa encontrar caminhos na nossa mente para amenizar, para suavizar esses momentos, essas fases difíceis da vida e romper essas barreiras e seguir em frente. Então essa dica que eu quero dar para vocês é que nesses momentos é buscar focar mais no que há de positivo, ou seja, foca naquilo que viveu de bom com aquela pessoa, naquilo de aprendizado que aquela pessoa deixou para você, enfim, aquilo que realmente foi bom e útil, que trouxe algum ganho para a sua vida e começa a alimentar a sua mente nesse sentido. Obviamente, na época da fase, logo há pouco tempo, é até interessante a gente ter a Yara aqui, né, Yara? A gente conhece um pouco a história, a vida um do outro. A Yara tem pouco tempo que perdeu o pai também.
Então eu imagino que está bem dessa situação, né? Da dor, da saudade, da perda. Volta e meia eu vejo ela colocando uma foto ali do pai, né? Falando da saudade e tudo. E isso é normal, tá muito recente. Então a gente precisa realmente viver o luto, sentir a dor, até mesmo de um relacionamento que terminou e a pessoa ficou sofrendo, chorando ali por algum tempo. Isso faz parte da vida natural e até saudável. O ponto é, até quando isso é saudável? Porque tudo também tem um limite, tem um ponto de equilíbrio. Então chega um momento em que precisa também romper esse quadro e seguir a vida para frente. E nesse momento o melhor caminho é o quê? É focar o nosso olhar, a nossa lembrança para os momentos bons, para as aprendizagens, para os momentos de alegria, sorrisos, enfim, para aquilo que nos marcou, para aquilo que deixou aquela convivência com aquela pessoa tão boa, tão agradável, que quando ela se foi, fez esse sentimento, né, da saudade surgir e nos apertar. E então é normal, tudo bem, sentir por um tempo, depois passa a fase, segue em frente e a vida precisa continuar. Eu conheço uma mãe que ela perdeu um filho que estava ali no último ano de formatura para medicina. E engraçado, eu conheço duas, uma não sei se estava no último ano, mas 2 casos da minha cidade que aconteceram assim. E pessoas que há anos perderam o filho e que depois, tipo assim, 10 anos ainda não conseguiram se recuperar, continuam sofrendo, continuam sentindo a mesma coisa de quando era o início ali do luto, né? Então elas não conseguiram superar, não conseguiram romper, vencer essa barreira e sair do outro lado. E é terrível, dá para compreender, mas ao mesmo tempo a vida segue. Um desses casos eu tive uma palestra onde eu conversei com uma dessas mães e eu comecei a explicar isso para ela, que ela tinha 3 filhos, né? E ela, depois daquilo, abandonou os outros filhos, não assim por maldade, gente, mas abandonou no sentido assim de que ela só vivia triste, sofrendo, chorando, depressiva pela morte do filho que perdeu, e ela deixava de então se alegrar, de comemorar os 2 que ela ainda tinha. Então é meio paradoxal, né? E é preciso aprender isso, e a gente fez uma técnica muito interessante, né, com essa pessoa nesse dia dessa palestra, e ela se sentiu muito bem. Acho que há uns 10 anos que o filho dela havia morrido, desde esse tempo ela nunca tinha mais conseguido falar ou lembrar do filho de uma forma engraçada, e naquela palestra mesmo ela contou uma história engraçada, sorriu bastante, falando ali do filho, se relembrando das traquinagens dele, né? Então isso é muito necessário, pessoal. A gente, por mais que sofra o baque, que sofra a dor, mas tem que continuar seguindo, tem que encontrar um caminho de evoluir, de desenvolver, de seguir em frente e dar o próximo passo. E para encerrar a live de hoje, eu quero trazer uma história, como de costume, mas hoje eu quero trazer uma história real, uma história do Anthony Robbins. Anthony Robbins, pessoal, depois eu quero trazer alguns livros dele aqui para a gente comentar, enfim, ler os livros e falar um pouco, traz bastante informação interessante. Recomendo a leitura dos livros do Anthony Robbins também, né? Hoje ele está se chamando de Tony Robbins, né? Enfim, eu também vou virar, em vez de Paulo Luciano, Paulo Lute daqui a uns dias, né? O Tony Robbins, ele conta uma história de que o filho dele perdeu um coleguinha. O filho dele tinha aproximadamente uns 6 anos de idade, e um coleguinha caiu lá na escola, né? Sofreu uma queda e acabou falecendo lá na escola mesmo. E foi uma tragédia. E aquele menino chegou na casa lá do Tony chorando desesperadamente, né? E o Tony ali, vendo a dor daquela criança e sem saber como agir, ele abraçou o filho, consolou, né? Criou aquela empatia e falou pro filho, olha, é normal você estar se sentindo assim, e você deve realmente sentir, porque você gostava muito dele, vocês compartilhavam coisas boas. E é normal você sentir toda essa dor, e você deve mesmo estar sofrendo, chorando e sentindo tudo isso que você está sentindo agora, né? Criou ali aquela empatia, trouxe aquele consolo. Mas ao mesmo tempo o Tony, ele é um dos maiores desenvolvedores, né, de seres humanos que a Terra já conheceu, e ele é muito competente nesse campo de ajudar as pessoas a evoluírem o seu pensamento, a sua maneira de agir, comportamento, enfim. É um dos maiores desenvolvedores humanos que eu já conheci. E o Tony também sabia que ao mesmo tempo ficar ali sofrendo aquele tanto, naquele momento não ia ajudar em nada, né? Muita dor, muito sofrimento sem um resultado aparente que ia surgir. E o Tony resolveu fazer uma intervenção ali. E naquele momento em que ele acabou de falar, né? É normal, que bom que você está sentindo assim, faz parte. Aí o Tony falou assim, mas você precisa saber que você também só está se sentindo assim porque você é uma lagarta. Quando o Tony falou assim, o menino tomou um susto, né? Porque ele
saiu do contexto, né? Isso é uma técnica que nós chamamos de quebra de padrão. O Tony então fez uma quebra de padrão naquele estado emocional que a criança estava, daquele desespero, daquele choro, daquele sofrimento. E naquele momento que o menino olhou para o Tony e regalou os olhos. Como assim, papai? Aí o pai dele começou a explicar. Porque a lagarta, ela pensa que um dia a vida dela vai acabar. Ela pensa que aquilo ali é o fim da vida dela. E você sabe, quando isso acontece, o menino falou, não sei, quando ela entra naquele negócio ali em volta dela, aí o Tony falou com ele, exatamente, no casulo. Quando ela entra no casulo, parece que o mundo se fechou para ela, que tudo aquilo acabou. Se as outras lagartas olharem para ela desaparecida lá dentro do casulo, e depois vem abrir o casulo, o que sai lá de dentro não é mais a lagarta, elas vão ficar assustadas, né, com medo, aquilo ali é o fim. Mas a verdade é que elas não sabem. É que o que realmente acontece ali não é o fim, mas é uma transformação. Porque depois que o casulo se abre, a lagarta se transforma numa borboleta. E ele virou para o filho e perguntou, você acha que a borboleta ela é mais livre ou menos livre do que a lagarta? O filho respondeu, ela é mais livre, papai. E você acha que a vida dela é mais divertida, é mais feliz, é mais alegre ou menos do que a da lagarta? Ele falou assim, com certeza ela voa, leve, bonita, a vida dela deve ser muito mais feliz, muito mais agradável. E o Tony, exatamente. Então, o seu coleguinha, na verdade, ele não morreu, ele deixou de conviver com as lagartas que estavam aqui, que somos nós, e se transformou numa borboleta, muito mais livre, muito mais feliz do que antes. E ao dizer aquelas palavras, aquilo consolou o filho. E o filho começou a se alegrar, a sorrir e se sentir feliz porque passou a acreditar que o coleguinha agora não tinha desaparecido, não tinha morrido e nem sofria, mas que o coleguinha, na verdade, agora era mais livre, era mais feliz, era mais bonito. Isso trouxe um consolo, enfim, muito agradável, muito bem-vindo para o coração choroso, dolorido daquela criança naquele momento. E independente, pessoal, das crenças que as pessoas tenham sobre o que acontece depois, se há uma vida depois da morte, se não há, e tudo, o mais importante é a gente entender que isso, o que é um fato? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, há de alguma forma uma transformação, um mundo desconhecido, e se faz bem para a gente acreditar em algo que deixa isso mais leve, que deixa isso mais suave, mais agradável para a gente, é válido. Então, se eu tenho uma planta ali e ela precisa de um determinado adubo, eu vou colocar aquele adubo que ela precisa lá para que ela floresça, para que ela cresça. Então, no dia de hoje eu quero que essa live deixe para vocês essa inspiração de colocar dentro da mente de vocês um adubo, algo que floresça, algo que cresça, algo que faça vocês se sentirem melhores, que faça vocês ir além e superarem principalmente esses momentos mais difíceis do luto, da perda, de sofrer, enfim, as separações que são inevitáveis nesse nosso campo, nessa nossa vida, nesse nosso universo, mas que apesar de tudo isso dá pra gente levar as coisas boas, seguir em frente e dá pra ser feliz mesmo diante dessas situações tão difíceis. Esse foi o nosso projeto Viva Feliz de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tragam algumas informações. Lembrando que a partir de agora a gente vai estar salvando também as nossas lives no YouTube, então você pode acompanhar depois no IGTV, aqui no Instagram mesmo, ou no nosso canal no YouTube do Instituto Luciani, basta entrar lá, acessar e todos os dias a live vai estar postada lá, certo? No mais, vamos comentando, interagindo, estamos aqui à disposição para ajudar vocês da melhor forma. Lembrando sempre que essas lives têm o apoio do Instituto Luciani de Hipnoterapia e PNL, temos lá eu e a minha equipe para atender vocês com hipnólogos, psicólogos, fisioterapeutas, barras de access, que mais que nós temos lá? Fonoaudióloga também, enfim, e está crescendo, está chegando mais pessoas para compor nosso time, para trazer o que há de melhor, mais moderno, mais eficiente no campo das terapias, para melhorar a qualidade de vida e a saúde de vocês, tá bem? O nosso número é 991451626, basta mandar uma mensagem que estamos lá de braços abertos para tornar a vida de vocês muito mais feliz. Um beijo a todos e até amanhã, tchau, tchau!